shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Olá, que maravilha! Leandro Camargo em Diamond, encerrando essa semana de muito glamour, de muita informação, porque você sabe que o nosso Diamond é jornalismo social informativo. Vocês estão gostando de me ver vislumbrar o nosso programa no digital? Pois é, se não conseguiu ainda, aquele recadinho. Apanhe já o controle remoto da sua televisão, vá ali no menu que deve ter aquele sintonizar canais, aquele sintonizar automático, veja aí o que tem no seu e dá um clique e pronto, não precisa fazer mais nada, já foi selecionado. Você de todo o norte de Santa Catarina já nos vislumbra no maravilhoso digital. É TVBS, é nossa, agora na TV digital. Você que me assiste ao vivo para todo o norte de Santa Catarina, você que nos prestigia pelo Instagram, uma boa noite. E qual é o tema de hoje que eu prometi ontem? Hoje eu não entrevisto o escritor Alberto Sami. Hoje eu entrevisto o comandante de aeronaves. Vejam que maravilha. Hoje nós vamos voar com o comandante Sami, passando histórias de aviação. Eu quero saber a trajetória, como começou ele como comandante internacional, mas parece que antes tem uma passagem pela Amazônia, tem depois passagem pela nobreza europeia, tem passagens com passageiros queridos e celebrities, com passageiros não tão queridos e não tão celebrities, medos ao ex. Será que teve perrengue? Tudo isso após a nossa chuva de Diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, promover, embelezando as nossas vistas, temperamento das artistas, da catarinense. Ontem a gente esteve de uma recepção calorosa. Você que está nos prestigiando a partir de agora, acomode-se no seu Boeing, no seu jato, no avião que desejar, que o momento agora é de viajar pelas nuances maravilhosas com as histórias da aviação, da controladoria, aeroportos internacionais. Quem comigo hoje? Comandante de aeronaves, Alberto Sami. Que maravilha recebê-lo. Já falamos muito do Sami escritor. Mas a gente sabe que o Sami escritor veio do comandante Sami em suas vivências. Exatamente. Mas o escritor a gente já sabe bastante. Hoje eu quero escrafunchar, né? E viajar com você nesses meandros maravilhosos internacionais. O que te deu, menino, para resolver ganhar os ares? Olha, eu, na verdade, a aviação é algo que você não tem que começar gostando devagarzinho dela, né? Ela tem que estar dentro de você. Você tem que, desde criança, estar bem resolvido de que você realmente quer voar, né? De que você quer seguir essa profissão. Tem uma veia Santos Dumont. Quando você quer ser um profissional, perfeito? Tem mesmo nome, né? Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont. Então, mas assim, meu pai, quando eu era garoto, ele me levava para o aeroporto aqui em Joinville, e uma das coisas assim que me deixavam com vontade, mexiam comigo, né? Vontade de saber de onde é que vinham aqueles aviões,
para onde eles iam, não é? E o próprio silêncio do aeroporto era algo que, para mim, criança, aquilo me encantava. Quando não tinha avião nenhum, não é? O aeroporto era algo que me deixava em ebulição, diríamos assim. E essa minha início de carreira, até chegar no ponto em que eu comecei realmente a trabalhar, ela passou por diversos estágios, mas ela começou mesmo em Goiás. Em Goiás. Na terra do gado e dos cantores sertanejos. Na terra do gado e dos cantores sertanejos. Eu recebi uma dica, eu morava em Goiânia, e estava tentando aviação lá em Goiânia. Sim. Mas a formação foi em São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira formação, não é? Sim. E depois eu fui para Goiânia porque eu precisava começar a voar. E os fazendeiros lá de Goiânia normalmente pegavam pilotos que vinham aqui de Santa Catarina e tudo mais. E naquela época, VASP, Varig e também tinha Transbrasil, né? Não tinham vagas, diríamos assim, né? Que eram as companhias famosas. Eram as companhias, assim, famosas e eram as companhias que admitiam pilotos, não é? Mas naquela época não estavam admitindo ninguém. Então eu tive que fazer um caminho bem longo, fui para o mato, né? Então eu estou em Goiânia, recebo uma dica de que um fazendeiro em Anápolis, Terra Rica, Anápolis, esse fazendeiro estava precisando de um piloto. E aí consegui o telefone dele e tudo mais, liguei para ele, ele falou, olha, tudo bem, eu estou te esperando aqui, você pode vir aqui amanhã? Digo, posso, combinei o horário com ele. 2 horas antes da hora, eu já estava lá, determinada, né? Esperando, em frente à casa do homem. Conversei com ele. Robertinho, fazendeiro, era um homem não muito alto, baixinho, chapelão desse tamanho. Me recebeu de chinelo, de dedo no pé, né? Ah, de chapéu. E de chapéu. Olhou para mim, disse assim... cima e embaixo. Você é piloto? Digo, não, eu sou piloto. E você conhece o meu avião? Digo, qual é o avião que o senhor tem? Não, eu tenho um Corisco. Digo, não, o avião eu conheço. E você sabe voar o meu avião? Eu falei, não, eu não sei voar o seu avião. Ele falou, olha, é o seguinte, você conseguiria alguém para dar um treinamento rápido para você? Porque eu tenho uma viagem a semana que vem lá para Colmeia, no Pará. E eu preciso de piloto. Eu digo, não tem problema nenhum. Semana que vem eu estou pronto para voar o seu avião. Sem problema nenhum. E a gente combinou essa viagem. Eu voltei para Goiânia, conhecia um piloto de Santa Catarina e pedi ajuda para ele. Falei, olha, é o seguinte, eu vou pegar um emprego lá em Anápolis, provavelmente, mas preciso da tua ajuda. Você tem que ir comigo lá. Ele voava um avião igual e me dá umas dicas desse avião, como é que, né, funciona. Pra fazer bonito. Para eu poder pegar esse avião com esse homem e chegar no lugar que ele precisa. E aí fomos lá e tudo mais, peguei a chave do avião na casa do proprietário e tal, entramos no avião, deu partida e tal, resolvi, mapa na mão, rumo traçado, rota traçada, dia determinado, decolei para uma cidade de Colmeia, no Pará. Não tenho nem ideia como é Colmeia. Muito menos eu tinha, né? Já decolei rezando para chegar em Colmeia. Digo, Jesus, Maria, José. Bom, mas aí, depois de assim, meia hora de voo, ele olhou para mim e disse o seguinte, falou, ó, Albertinho, ele me chamava de Albertinho, Albertinho, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar essa região para você aqui e você vai ficar conhecendo isso aqui com uma palma da sua mão. Eu vou te ensinar tudo dessa região, porque eu conheço tudo. Na hora que ele me deixou à vontade e falou aquilo para mim, eu falei... Estou contratado. Estou em casa, não é? Estou em casa. E durante o voo,
ele começou a falar nomes de rios, porque esse tipo de aviação que eu comecei fazendo lá, ela tem muita relação com a natureza, com rios, né? Sim. Com montanhas e tudo mais. Era um voo com um avião de um motor só e voa mais baixo, o avião e tudo mais. É um voo visual, diríamos. Correto. Mas uma árvore grande pode aparecer na frente. Isso aí, pode. Então, quando ele disse para mim que ele ia estar comigo e que eu me tranquilizasse, aquilo ficou ótimo. E nós chegamos da cidade de Colmeia, que por sinal não tinha pista. Aí eu olhei quando cheguei lá, né, Colmeia, deu tempo certinho, rumo, né? E aí eu cheguei e falei, Roberto, isso aqui é Colmeia mesmo? Ele falou, não, é Colmeia, tá, mas pô, não tem pista, estrada. E vamos colocar o avião dentro do campo de futebol. Mas era um avião ou era um helicóptero isso? Falei, tudo bem. E qual é a estrada? Tem um monte aqui. Ele falou, não, essa aqui, ó, pode pousar aí que não tem problema. Aí eu passei baixinho, todo mundo saía, não é? Pra da olhar. estrada. Não, saía da estrada porque ali ia virar pista. E depois eu percebi que lá no interior, não só em Goiás, Mato Grosso, Amazônia naquela época, em outros locais que eu pousei, isso era comum, não é? Era comum. Eu ia para uma cidadezinha, eu ia bastante, numa cidade chamada Alvorada do Norte, e eu passava baixinho, todo mundo saía, né? Não tinha muitos carros também, mas enfim. E eu pousava Parece na rua, aquelas cenas de filmes. pousava na Filmes rua. mexicanos. Não, e eu andava com o avião dentro dessa cidadezinha para guardar o avião dentro de uma beneficiadora de arroz. Você vê que coisa interessante. Né? Indiana Jones. Indiana Jones. Brasileiro. E com o Roberto, eu fiquei durante muito tempo. Comecei a voar com ele, ele tinha uma fazenda muito grande, 30 quilômetros de divisa a divisa, tinha muito gado, muita gente trabalhando também, tinha tratores para fazer desmatamento. Então, eu voava do nascer ao pôr do sol. Voava muito, Nossa. porque eu tinha que abastecer de comida as fazendas, remédio, peças para os tratores que estavam na Amazônia, no Mato Grosso. Então eu voava muito, não é? Foram quantos anos nesse meio? 3 anos. 3 anos. 3 anos em que, na verdade, eu me transformei num homem do mato. Então você praticamente iniciou, né, o quesito amazônico e a aviação. Foi ali que eu fiz 2 coisas. Eu me firmei como piloto, porque piloto, para fazer esse tipo de voo, ele vai tendo que desenvolver um conhecimento que me serviu muito durante toda a minha profissão e também uma intuição muito grande, não é? E também eu me firmei como homem, não é? A segurança de fazer tudo que eu fazia sozinho. Ele entregou a fazenda para mim, que era a ideia dele inicial, ter um braço direito, um cara que ajudasse, né? E dentro desse trabalho da fazenda, a gente tinha que fazer tudo. Eu chegava com o avião, muitas vezes, e ajudar a apartar gado, vacinar o gado, né? Ia nos supermercados de avião para fazer compra para a fazenda, comprava gado, aliás, comprava carne e também comprava gado para ele, gado. Não é? Apartava briga. Bom, às vezes à noite, dormindo, né? Nós tínhamos aí uns 200 peões trabalhando na fazenda naquela época e era peão de trecho, né? É o peão que chega com a rede, as poucas coisas que eles têm e trabalham ali uma temporada e vão embora para trabalhar em outra fazenda e tudo mais. Era proibido entrar bebida na fazenda, mas de vez em quando acabava de acontecer. E aí dava mercadoria. E davam brigas. E aí essas brigas muitas vezes aconteciam meio tarde da noite, né? E a sede da fazenda era uma casa que não era muito grande, toda de madeira. A gente estava, na verdade, montando a fazenda, né? E aí iam lá bater na minha janela, me chamava de piloto. Piloto, o que é? Ó, piloto, tá tendo briga no barracão lá, você tem que ir lá apartar. A gente tinha um rifle
de repetição. Um rifle de repetição. Eu pegava, às vezes eu botava a calça, mas às vezes eu ia mesmo de cueca e bota aquele rifle na mão. Cena de filme. Não, mesmo. de chapéu, que era para ficar com cara de doido, né? E entrava no barracão. Dizia, mas vem cá, o que está acontecendo aqui que ninguém pode dormir? Que briga é essa? Não, porque o fulano é isso, que é o fulano aquilo. Eu digo, olha, se eu tiver que voltar aqui novamente, não vai ficar bem. Eu ia embora e a briga, normalmente acalmava, né? E quando foi que você resolveu, assim, bom, agora eu quero outro tipo de viação? Para te falar a verdade, eu fiquei, esse tempo todo que eu fiquei lá, eu já estava pronto para virar um fazendeiro. Porque ele queria que eu fizesse uma sociedade com ele, né? Roberto e tudo mais. Sim. E nós estávamos, enfim, conversando sobre esse assunto quando aconteceu uma emergência aqui no sul e eu precisei pegar um avião, um Boeing, né? Para vir para resolver esse problema. E para te falar a verdade, durante todo esse tempo, eu nunca tinha viajado num avião comercial que fosse um jato. Nunca. Eu era literalmente peão e usava o avião como ferramenta de trabalho. Não é? E aí eu entrei no Boeing e tudo mais, aquele ar-condicionado, aquela coisa toda limpinha. Você entrou como passageiro? Entrei como passageiro, sentei e tal, decolou, aquele silêncio a bordo. Digo, pô, que troço bacana. Aí eu chamei uma comissária e falei, olha, é o seguinte, eu sou piloto aqui, mato. Mostrei a carteira para ela, falei, será que não tem alguma possibilidade de ir ali na cabine, visitar, né, olhar a cabine e tal? Ela falou, um minutinho que eu vou falar com o comandante. Ela foi lá e tal, voltou e falou, o comandante está convidando você, né, para ir até lá. Aí eu fui, eles me receberam muito bem e tudo mais. Não, fica aí conosco, senta aí no Jump Seat, pegaram uma outra poltrona ali, eu sentei. E nós estávamos indo para São Paulo, para Congonhas. Era um final de tarde, um pôr do sol bonito. E comecei a olhar aquela cabine, os caras trabalhando de manga de camisa e tal, entendeu? Cheios aquilo de tudo limpinho, etiquetas, né? maravilha. Tudo bonito, né? Uma coisa assim, clean, bonita, limpa, não é? E eu pensei, tem uma coisa diferente daquela que eu estou fazendo. Porque eu era literalmente peão. O peão e o seu avião. Eu dormia dentro do avião. O avião para mim era tudo, não é? Eu dormia, eu levava carga, era uma ferramenta de trabalho. E quando eu entrei naquela cabine, que eu vi aquilo tudo, aquele monte de relógio, e aí foi anoitecendo, aquilo iluminado, ficou maravilhoso, né? Aí estava aproximando do aeroporto, falei, comandante, eu vou sentar, né? Eu vou lá para trás. Ele falou, não, faço questão que você fique aqui e tal. Porque ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Ele disse para mim, eu admiro demais o que você faz, porque provavelmente eu não conseguiria fazer. E eu falei, bom, tá bom. E fiquei. E aí tive a oportunidade de fazer ali na cabine um pouso junto com eles, né, olhando aquele pouso em Congonhas. Ali deu uma virada na minha cabeça. Falei, rapaz, eu vou ir para cá, eu vou pilotar um jato. E voltei, me despedi do Roberto e tudo mais. Foi duro, né? Mas eu já tinha tomado essa decisão, tal. Continuei meus estudos em São Paulo e comecei uma nova etapa que também não foi fácil. Não tinha sido fácil a ida para lá. E era se transformar num piloto comercial. E então, esse recomeço, diríamos assim, que era um recomeço de uma aviação profissional, né? Nas minúcias, nos detalhes, eu comecei, depois de algum tempo, arrumei um emprego num avião bimotor. O comandante chamava-se Rodim Gâmbaro. Cara forte, olhos azuis. E aí com aquele traje ficam todos lindos, né? Cabelo arrumadinho. E ele era uma figura.
Val, eu falei que a gente ia começar a viajar, pois então, enquanto a gente conversa aqui, pode ir rodando as fotos e tudo mais, que a gente começa a viajar. Ó, já nasceu o comandante Sami, agora a gente pode começar a viajar. Comecei, então, a voar com esse comandante, com esse Rodim Gâmbaro. E numa viagem que nós estávamos fazendo para Foz do Iguaçu, tínhamos decolado de São Paulo, fizemos uma viagem para Foz do Iguaçu e o motor, eu era copiloto ainda, o motor do lado direito estourou em voo. Meu amigo, fumaça, fogo. E quase que a minha alma vai junto com aquilo tudo do susto que eu tomei. Né? Aí fizemos um pouso de emergência em Itapetininga e o avião bateu num barranco lá e foi um estardalhaço. Mas foi uma aprovação atrás da outra para ti, então. Não, foram momentos de dificuldade, né? Diríamos assim, mas que tudo foi trazendo experiência. Depois eu entrei numa companhia grande de São Paulo, táxi aéreo, chamado Líder Táxi Aéreo, onde eu fiquei 6 anos. Ali foi a minha escola principal, diríamos assim, onde eu aprendi a parte que eu necessitava, aprendi tudo que eu necessitava para ser um profissional de excelência, não é? Olha, ali tá bonitão ali, olha só. Você vê que já mudou, já saiu do mato. Sem Bariloche. Estava 15 graus abaixo de zero nesse dia. Nós estávamos decolando para São Paulo. Olha só. Isso aí é o cockpit. Aí já é piloto internacional. Essa é uma decolagem, na verdade, de Curitiba. Eu estava dando instrução para esse rapaz que está decolando, que era piloto da TAP. E ele voou comigo durante um tempo. Essa era a cabine do avião, é o Learjet 45. E nós estávamos decolando de lá, de Curitiba. Você vê que é uma velocidade considerável, né? Bastante, olha. Por volta de 300 km por hora. E a gente, como passageiro, não sente, mas ali você tem toda essa nuance. Olha, e é bonito, olha que maravilhoso. Não, a cabine desse avião também ela é muito bonita. É um avião extremamente silencioso, gostoso de voar. Eu voei da linha dos Learjets, eu voei praticamente todos. Quanto tempo de comando ao todo? Eu diria para você, por volta de 30 anos. De jato eu fiz aí umas 18 mil horas de voo de jato. Eu voava uma média de 90 horas por mês. Como piloto internacional para todos os países? Não, eu voava mais para essa parte aqui da América Latina. Estados Unidos, México, Colômbia, eu ia muito, o Caribe todo, não é? Porque eu trabalhei numa empresa, uma multinacional americana, e os voos da Europa eram feitos por eles. Eles tinham uma base em Pittsburgh, na Pensilvânia, e de lá eles iam para a Europa. E essa parte toda aqui era nós que abraçávamos. Literalmente nas nuvens. Eu não disse que a gente ia viajar? Literalmente Estamos nas nuvens. Olha que lindo. Às vezes está o temporal lá embaixo e lá em cima a gente está numa nice. O difícil é que às vezes a gente vai descer, tem que descer no meio do temporal também, né? Do temporal também. E tem que descer no meio do temporal, de dia, de noite. Olha mas que espetáculo. Literalmente, agora a gente vai aterrissar. Uau! Quem tem medo de avião, agora vai ficar com mais ainda, porque essa é a imagem que você tem da cabine. Essa é a imagem que você tem da cabine. E tem passageiro que realmente tem medo, né? Sim. Tem passageiro que precisa tomar calmante, outros precisam orar, né? Outros precisam beber alguma coisa para entrar. Mas enfim, tudo faz com que o passageiro... Pro comando, esses passageiros é uma dor de cabeça. Às vezes podem se tornar uma dor de cabeça, não é? Porque pode passar mal, né, dentro do avião e tudo mais. Sim. Isso pode acontecer. Mas eu, quando percebia que o passageiro estava com muito medo, ou antes ou durante o voo, eu procurava conversar, não é?
E quando eu via que o medo era excessivo, porque ele dizia, né? Sim. Olha, quando vim voar hoje, a minha mulher não queria que eu viesse, e aí eu já fiquei preocupado. Ela falou que sonhou durante a noite com umas coisas que não eram boas e tudo mais. Porque literalmente lá em cima não tem o que fazer, né? Não tem. Ou a pessoa então, calma ou acalma. Eu tinha uma técnica, dizia assim, olha, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Eu não nasci para morrer em acidente de avião. Você pode ficar... Mas como é que você sabe? Fala, não, eu... Já conversei, a gente tá pertinho dele aqui, ó. A gente vai prosseando. Fique tranquilo que você não vai acontecer nada com você. É mesmo, comandante? Digo, pode ficar tranquilo, aproveitar o voo. Eu não nasci para morrer dentro de avião. E eu fiz isto com alguns passageiros e sempre deu certo, né? Ele se acalmava, transmite confiança, mais, né? porque você transmia confiança. Não adianta você dizer assim muitas vezes para o passageiro. Segurança. Não, isso aqui é um avião que é um avião moderno, é difícil de acontecer alguma coisa, porque nós sabemos que o avião realmente é moderno, é difícil de acontecer alguma coisa, mas a pessoa sempre tem aquele medo, que mesmo avião moderno, de última geração, acontecem problemas. É raro, é difícil. Hoje em dia é muito difícil, mas pode acontecer. Então eu dizia para o passageiro, conversava com ele, né? Percebia que estava assim assustado e dizia para ele, não, fique tranquilo que realmente você está protegido. Muito bem protegido por mim e pelo Pai Maior lá em cima, né? Celebrities nos voos. Algumas. Queridas, eu fiz... comportados ou cheios de... Eu conheci algumas pessoas de quem eu lembro com muito carinho. Por exemplo, eu fiz uma época alguns voos com Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento. Uma pessoa espetacular, um homem que era jovem, diríamos assim, naquela época, mas que é um repórter de grande coração, né? Pelé é um cara maravilhoso, sempre dando muita atenção para as pessoas que chegavam perto dele. Nota 10. Outra pessoa de quem eu trago muito boas recordações é Roberto Carlos. O rei, né? Roberto Carlos é incrível também, um cara sensacional, muito educado, muito sensível também com as pessoas. Eu lembro que a gente estava no Rio de Janeiro, ele estava dentro do avião e de repente chegou uma pessoa, uma senhora da limpeza, trabalhava na limpeza do aeroporto, e ela chegou ainda com aquela vassoura na mão, na porta, assim, porque ela queria ver, né? E ela olhou para ele e disse assim, Roberto, como você vai? E ele falou, tô bem, você lembra de mim? E ele falou, claro, como é que eu ia esquecer de você? Ai, eu vim aqui correndo para te desejar uma boa viagem, eu te amo, gosto muito de você. Ele falou, não, também te amo, também gosto muito de você. Super educado, super singelo. Então, pessoas assim de excelente coração, diríamos assim, não é? Dois homens maravilhosos. E as mulheres, como se comportam? Muito bem, não é? As mulheres são mais discretas, né? Discretas no sentido de mais contidas, sim, diríamos assim. Ficam mais normais, tentam ficar mais normais e mortais, digamos. Exatamente. Com quem que você já voa, né? E assim, de que eu possa te falar com carinho, né, diríamos assim, algumas pessoas que trabalharam nas empresas, mulheres, sim, de uma família muito rica de São Paulo, de uma, diríamos assim, de uma estrutura de educação muito grande, e essas mulheres sempre trataram todo mundo bem, não é? Quando eu fui com o Felipe de Rothschild, que é um conde, e que nós íamos também buscar algumas passageiras, princesas, duquesas, porque ele se relacionava... Nobreza europeia. Exatamente. Ele se relacionava com a nobreza europeia. Eu percebia que essas pessoas que são ricas, diríamos assim, não só
de dinheiro, né? Mas são ricas também de educação, aquela educação nobre. Nobre mesmo. Não é? Então, entravam no avião, conversavam, mas de um jeito simples, né? Sem afetação. Guardo boas, excelentes lembranças dessas passageiras e, enfim, desses passageiros Nobreza, em geral. Que te falei. né, Alberto? Nobreza, porque muitas vezes o dinheiro, ele não dá o tom da educação, não é? Sim. Dinheiro não dá o tom da educação. E também a nobreza europeia, essas pessoas, não só mulheres, homens também, não é? Eles têm dinheiro, diríamos assim, de gerações, não é? Não é um dinheiro que foi ganho recentemente, já é um dinheiro que já vem muito tempo e tudo mais. Aquilo tudo é natural. Só aumenta. E aquilo tudo é natural para eles, não é? O comportamento deles, a atitude. Isso me trouxe sempre muita alegria. Alguma celebridade feminina brasileira de boas recordações? Ou a gente pula a pergunta? Melhor pular a pergunta, então. As celebrities femininas não são comportadas, então. Me conta, durante horas a fio de voo, o céu é o limite, as estrelas todas, né? Pensamentos divagam e aí nascem os livros, ou se depara com alguma coisa, com um ser estelar, com alienígenas, com OVNIs, o que rola na cabeça do comandante? O voo internacional, principalmente, é um voo onde você fica confinado na cabine durante muito tempo, não é? Porque passageiro janta e tudo mais, faz as refeições, né? E depois se aquieta, a luz apaga e você está voando. O passageiro faz naninho e o comandante fica acordado. O comandante fica acordado. Então, você tem muito tempo para pensar, não é? Existem noites que são diferentes, com luar, né? Estreladas. A gente normalmente voa muito alto, né? A quantos, mais ou menos? 12, 13 quilômetros, né? 12 mil metros de altura, né? E você tem muito tempo para pensar e também não tem muito o que você vê. Porque nessa altura... Escuro em todos os lados. A cidade fica desse tamanho, certo? E tem noites que são totalmente sem estrelas e também sem lua, sem nada. É escuro em cima, breu só. Escuro embaixo, né? Você tem apenas a cabine à sua frente, iluminada. Barulho do motor, ele é muito sensível, é muito pouco. Fica lá atrás, né? O motor do avião que eu voava ficava lá atrás, então ele fica silencioso. Quantos passageiros, mais ou menos, nesses grandes aviões? 12 passageiros no avião que eu voava, que era avião executivo. Correto, desculpa. E então você tem tempo para refletir, tem tempo para pensar, não é? Tem tempo para construir ideias e muitas vezes o companheiro que está ali do seu lado, que você já conhece, já voou com ele muitas vezes, ele conta as histórias que você também já conhece as histórias dele. Ele repete aquelas histórias como a gente também repete, não é? Você procura, diríamos assim, conversar um pouco. Sim. E até repetir as histórias e até tudo mais. tolera as histórias porque vira família, né? Vira família, você acaba sabendo tudo dele, ele acaba sabendo tudo de você, não tem muito o que esconder, não é verdade? Mas essas reflexões, elas acontecem, obviamente, né? Você começa a olhar muitas vezes para o céu, para aquele spray de estrelas, né? E você está lá em cima pendurado naquele aviãozinho e você começa a pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tão perto de você e quem és tu? Não é? Quem és tu? Tão perto de você, quem és tu? Então, esses pensamentos, eles vêm. Não vou te dizer que todo piloto acaba tendo esse pensamento espiritual, não é?
Mas no meu caso em específico, eu sempre reportei os meus pensamentos, né? E os meus agradecimentos a estes momentos em que eu estava e me sentia privilegiado por estar voando, tendo a profissão que eu tinha, não é? Literalmente de Joinville para o mundo. Exatamente. Para o mundo e para o céu. É verdade. E foram momentos também de onde a gente tinha uma convivência, pude ter uma convivência, não só com passageiros, né? Mas com situações, cidades maravilhosas, cidades lindas, Caribe. Você sobrevoar o Caribe, aquilo é muito bonito, não é? Outras cidades, outros lugares, sobrevoar os Andes. Eu conheci lugares espetaculares através dessa profissão. Acredito que dá vários e várias obras literárias a respeito disso, né? E na tua concepção, realmente, esta profissão que você escolheu, ser um comandante de aeronaves, principalmente depois que você ganha o mercado internacional, tem todo esse glamour, esse refinamento, né, essa pompa exigida, ou decaiu um pouquinho? Mas eu acho que não decaiu nem um pouco, só eleva. Eu diria para você que a aviação de 20 anos atrás, ela tinha ainda esse glamour, ela era mais glamurosa, não é? Porque ela era vista de uma maneira mais diferente pelo próprio passageiro. O passageiro via a aviação como algo bonito, algo diferente, ainda vê, mas à medida que o tempo passou, ela transformou-se num meio de transporte onde todo mundo tem acesso, não é verdade? Sim, correto. E, diríamos assim, aquele glamour, aquela coisa assim de, meu Deus, como é maravilhoso, né? Ela perdeu um pouco Os desse filmes glamour. retratam muito esse glamour, né? Sim. Os comandantes sempre lindos, maravilhosos, as comissárias, os comissários, aquele elan todo. Os destinos escolhidos são maravilhosos, né? É França, é Arábia, é aqui, é ali. Então tem esse... Algumas companhias, né, como a Emirates, por exemplo, elas alimentam esse glamour que você está falando. Se você vê uma comissária, não é, da Emirates ou de outras empresas do Oriente, a roupa, a vestimenta, não é? Você vê que a própria empresa está alimentando esse glamour, ela está trazendo nesse marketing o passageiro para dentro da empresa, da companhia, no caso deles, não é verdade? Mas outras empresas aqui, mesmo no Brasil, você já não tem mais meio de transporte mesmo. Eu acredito que transformou-se um pouco no bom meio que de você transporte. viveu essa época, então. Eu vivi épocas maravilhosas. E da aristocracia. Vivi na aviação uma época até de transformação, porque eu voei o jato puro, para depois uns jatos mais modernos. Eu voei jato na época que não existia nem GPS a bordo, né? Os instrumentos eram totalmente analógicos, não eram digitais. Então eu peguei uma transformação muito legal na aviação. Eu participei disso, né? A excelência da minha profissão, ela foi muito bacana para mim. Eu consegui atingir tudo o que eu queria da minha profissão, tudo. Quando eu deixei de voar, eu estava extremamente satisfeito com o que eu tinha feito. E isso eu acho que é muito importante para qualquer profissão. Não é? Minha maravilha. Deixa eu ver a hora. Meu Deus, 12:01, a gente já virou reis da aviação aqui. Gostaram de viajar com a gente? Tenho certeza que sim, querem o comandante novamente. Então, a gente vai trazer o comandante novamente para nós continuarmos a viajar. Os minutos passaram sem sentir, companhia agradável, tema maravilhoso. E, como você sabe, o comandante
desceu da aeronave e o escritor subiu, que você já conhece, e quem sabe vem as memórias de um comandante e as histórias da aviação. Hoje só foi um en passant, eu nem peguei pesado, eu nem perguntei sobre as situações de perigo, os fuxicos a bordo. Verdade. Eu nem perguntei se o comandante tinha muitos affaires aqui e acolá, os acidentes. Viu como tem veia para mais assuntos? Eu me despeço de vocês, porque segunda-feira tem mais Leandro Camargo em Diamond. Aproveite o final de semana, curta sua família, curta bastante os filhos, momentos de lazer, momentos de fraternidade. Seja você e sempre com muita felicidade, humildade e respeito. E eu vou deixar 10 segundos para o comandante Sam dar tchau para vocês. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo carinho, pela atenção, por ter permitido que eu viesse aqui novamente falar da aviação. Obrigado para todos os meus amigos que estão me assistindo em casa. Um beijo grande. Tinha que mandar abraço para alguém? Para todos vocês. Ou esqueceu? Um beijo para Sila. Um beijo para Áurea, nossa querida amiga Áurea Pirman. Um beijo para todo mundo que gosta de mim, que gosta de nós, gosta da aviação, que vibra conosco, não é? Com as nossas histórias. Olha, Roosevelt, eu dei um abraço pro comandante Sam, viu? Abraço para você também. Eu dei. Super abraço, super para todos. Todos vocês. Obrigado, João. Obrigado, Val. Obrigado, Lucas. E continuem com a nossa TVB agora digital. A gente não sofre mais no analógico. Shine bright like a diamond.